Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Hoje nós temos um tema muito importante que vai trabalhar a questão do relacionamento tóxico. Muitas pessoas acabam desenvolvendo relacionamentos extremamente tóxicos que fazem mal a elas e não conseguem, às vezes, nem perceber o relacionamento tóxico, nem se libertar deles. Então, nós vamos, nesta live, tratar de como você identifica um relacionamento tóxico e como se libertar dele. Então, fique conosco até o final desta live, porque com certeza você estará refletindo questões importantes, tanto para o seu uso pessoal, quanto para caso você queira se tornar um terapeuta ou aprimorar o seu conhecimento como terapeuta também. Observar como que a psicologia e psicoterapia consciencial aborda esse tema. Mas antes de iniciar, se você não me conhece, meu nome é Lívio Cerqueira Filho, eu sou médico, tenho pós-graduação em psiquiatria, psicologia e psicoterapia transpessoal, Master Practitioner e Trainer em Programação Neurolinguística, tenho também formação em terapia regressiva a vivências passadas, Emotional Freedom Techniques, hipnose clínica, hipnose ericksoniana, dentre outras formações que eu realizei ao longo da minha carreira. Eu auxilio pessoas que querem fazer um trabalho profundo de autoconhecimento e autotransformação por meio da psicoterapia consciencial, que é uma psicoterapia de orientação transpessoal, que aborda o ser humano de forma integral, corpo, mente e espírito. A psicoterapia consciencial tem como objetivo auxiliar as pessoas naquilo que nós chamamos de autoencontro amoroso, buscar a conexão com a essência divina que todos nós somos, no exercício de virtudes que nos tornem pessoas melhores. A psicoterapia pode ser feita tanto de forma presencial quanto online, e além da psicoterapia, atuo também como médico homeopata em consultas presenciais e online, e também como psicoterapeuta, formação, na verdade, como facilitador de cursos para formação de psicoterapeutas, tanto da psicoterapia consciencial, psicologia energética consciencial, programação neurolinguística, e também como facilitador de cursos de autoconhecimento. Se você tem interesse em alguma formação ou algum curso de autoconhecimento, ou agendar alguma consulta, entre no nosso site plenitude.com.br. Lá vocês encontram todas as informações. Se tiver dúvidas, temos o nosso e-mail e WhatsApp. Lembrando que você pode participar ativamente da nossa live. Ao final, nós vamos colocar suas perguntas e também alguma reflexão que você trouxer para a nossa reflexão aqui. E vamos colocar alguns slides para trabalhar o tema. Então, o tema é esse. Saiba quais são os sinais de um relacionamento tóxico e como lidar com ele. Essa imagem mostra bem como funciona o relacionamento tóxico. O relacionamento tóxico não é só de homens para mulheres, mas pode ser de mulheres para homens. Não importa que o sexo, a questão é a forma como se lida com o relacionamento. Vamos ver aqui como se caracteriza um relacionamento tóxico. Um relacionamento tóxico é caracterizado por comportamentos e dinâmicas que prejudicam o bem-estar emocional, mental ou até físico de uma ou ambas as partes. Então, essa é a característica básica de um relacionamento tóxico, é o relacionamento que gera prejuízo emocional, mental e, às vezes, até de saúde física para as pessoas envolvidas, normalmente para um deles ou para ambos que estão nesse relacionamento tóxico.
Vamos ver os principais sinais de um relacionamento tóxico. Falta de respeito ou comunicação agressiva. No relacionamento tóxico, as pessoas vivem se criticando constantemente, há insultos, sarcasmos, menosprezo do outro, a comunicação que envolve gritar, culpar ou manipular. É muito comum no relacionamento tóxico a manipulação mental. A pessoa tem um relacionamento tóxico e coloca para o outro dúvidas sobre essa toxicidade. Ela diz que é da coisa da cabeça dela, um diz para o outro que é uma pessoa diz para a outra que é da cabeça dela, que não é nada daquilo. É uma forma de manipulação mental muito comum no relacionamento tóxico. A pessoa que é manipulada fica em dúvida, será que realmente essa é uma boa pessoa? Eu estou apenas realmente criando fantasias de que está acontecendo essa toxicidade. Isso é relativamente comum no relacionamento. Há um movimento de ignorar ou desvalorizar os sentimentos do outro. Então, esse relacionamento ele se torna extremamente agressivo porque se desconsidera o outro, os sentimentos, a expressão de sentimentos, nada disso é considerado. A pessoa vive acusando, criticando, colocando a relação de forma sarcástica. Quando fala para outra pessoa da relação, usando de ironia, de sarcasmo. Então, essa é uma característica básica do relacionamento tóxico, que é fundamental prestar atenção. Segundo, controle excessivo. Tentativas de controlar suas ações, amizades, roupas ou decisões. Ciúmes exagerados ou possessividade. Monitoramento constante, por exemplo, checar mensagens ou redes sociais. Então, esse controle excessivo vem de um sentimento de apego, de possessividade do outro. Dentro da visão da psicologia consciencial, nós falamos de coisificação do outro. Então, a outra pessoa se torna uma coisa. Essa coisa me pertence. Então, essa coisa não tem direito de fazer nada por ela mesma. Ela deve estar o tempo todo sendo manipulada por mim. Então, esse é o relacionamento. Coisificação da relação, há um ciúme exagerado, uma possessividade da outra pessoa, como se a outra pessoa fosse realmente propriedade, né? Então, essa coisificação, a outra uma coisa que pertence a mim. Então, não tem direito a nada. Ao tempo todo, há uma restrição da liberdade do outro. Não tem direito a ter amizades, não tem direito a fazer escolhas da própria roupa, não tem direito a nada. Então, revisando aqui, desde controle das coisas do dia a dia, das ações da pessoa, amizades, as decisões, são tudo controlada pelo manipulador, pela pessoa que está no relacionamento tóxico. A ponto da pessoa querer... Hoje as coisas estão todas num celular, então a pessoa quer senha, quer olhar o que a pessoa está postando, o que ela está vendo, o tempo todo, uma ausência de privacidade da outra pessoa que está passando pelo relacionamento tóxico. Terceiro, desequilíbrio emocional. Uma das partes sempre cede para evitar conflitos.
enquanto a outra domina. Sentimento constante de culpa ou obrigação de agradar o outro. Falta de apoio mútuo ou reciprocidade. Então, esse desequilíbrio é muito comum na relação tóxica. Normalmente, a pessoa tóxica tende a ser uma pessoa extremamente reativa na relação, uma pessoa agressiva, reativa, e que está o tempo todo dominando, né? É uma relação que nós chamamos de relação dominador-dominado. Então, a pessoa tóxica domina e a outra pessoa é dominada. Comumente, a pessoa dominada, ela costuma, se ela for entrar no processo de acomodação, o que ela faz? Ela não coloca mais os seus desejos, as suas vontades, nada daquilo que ela quer para a vida dela, ela abre mão para viver a vida do outro. É claro que isso não funciona. Por quê? A pessoa que reprime os seus sentimentos, as suas vontades, tudo aquilo que é dela, para agradar o outro, para não ter conflito, ela joga todo esse conflito para dentro de si mesma. E aí que pode acontecer das pessoas desenvolverem doenças físicas e mentais devido a esse conflito que fica acumulado dentro dela, e a energia mental tóxica que também é produzida nessa relação, e aí vai se complicando cada vez mais o relacionamento. Então, o relacionamento, essa toxicidade, ela é muito real. Porque a energia mental dos envolvidos se torna extremamente tóxica. Uma introjeta a energia mental tóxica, outra fica projetando a sua toxicidade o tempo todo. Se encontra outra pessoa reativa, eles trocam a energia mental tóxica muito fortemente e rapidamente a tendência é se separar. Mas se encontra outro lado, um lado reativo, outro lado passivo, essa relação pode durar muito tempo e o relacionamento gerar muitos desequilíbrios na própria relação, que vai culminar com processos de doenças mentais e doenças físicas para a pessoa que está sofrendo a ação daquele que está cultuando a relação tóxica. Outra questão que é também colocado aqui é um sentimento constante de culpa. A pessoa que está sofrendo se sente culpada, porque a manipulação mental da pessoa tóxica, ele projeta a culpa no outro, ele faz com que a pessoa manipulada, a pessoa dominada, se sinta profundamente culpada pelo próprio processo tóxico da relação, sendo que a responsabilidade é do outro que está tendo o movimento tóxico, mas há uma projeção da culpa, né? A pessoa tóxica se desculpa, projeta a culpa no outro, que muitas vezes assimila essa culpa como se fosse dela mesma, mas não é dela. A responsabilidade, na verdade, é de ambos. Nós, na psicologia consciencial, nós falamos de responsabilidade. Cada parte tem a sua responsabilidade, e quando nós assumimos a responsabilidade, o foco é na superação do problema. Então, isso vai gerar uma falta de apoio mútuo, não há apoio mútuo, nem reciprocidade de uma relação saudável. A relação é cada vez mais tóxica. Quarto, isolamento. O parceiro tenta afastá-lo de amigos, família ou hobbies. Você sente que perdeu sua identidade ou liberdade.
Então, nos relacionamentos tóxicos, extremamente possessivos, em que há coisificação da relação, o outro não pode ter amigos próprios, não pode ter hobbies, até a própria família, a pessoa tóxica quer que a pessoa rompa os laços com a família de origem para só ficar na relação com ele. Então, essa é outra característica de relacionamento tóxico. Jamais uma pessoa deve se acomodar a um processo assim, de precisar romper com familiares, romper com amigos, às vezes amigos até de infância, da fase de adolescência, amigos que têm uma relação profunda com a pessoa, de antes da relação que se tornou tóxica, e que o dominador ele deseja que a pessoa se livre dessas relações, que são apoiadoras para ela. Por quê? Por que há esse movimento do dominador? Porque ele quer a pessoa à mercê dele. Qualquer amizade, uma amizade profunda que a pessoa possa conversar, que ela possa trocar ideias sobre o que está acontecendo no seu ambiente conjugal, na sua relação, familiares que possam dar apoio, ele quer romper com tudo isso para que a pessoa fique subjugada aos seus pensamentos e sentimentos. É por isso que há esse movimento de isolamento. Ele quer que a pessoa se isole totalmente de todas as pessoas, perdendo a sua própria identidade, não tendo liberdade para nada. Quinto, comportamentos abusivos. Acontece abuso emocional, humilhações, manipulações, pode haver abuso físico, qualquer forma de violência, mesmo leve, e abuso financeiro, controlar seu dinheiro, limitar seu acesso a recursos. Às vezes, a pessoa dominada até ganha mais do que o dominador, mas o dinheiro é dos dois. Eles exigem conta conjunta, gasta mais, a pessoa tem o movimento de prover, às vezes, o próprio lar, e ela não tem direito ao próprio dinheiro que ganha. Já tratei de várias mulheres com essa dificuldade. Ela praticamente sustentava a casa, mas não tinha direito de comprar algo para ela própria, porque o dominador domina a ponto de, financeiramente, a pessoa não ter direito ao próprio recurso que ela conquistou. Os abusos físicos incluem até estupros, a gente chama de estupro psicológico, a pessoa ser forçada a ter uma relação sexual que ela não quer, porque o dominador a domina. Os abusos emocionais vêm desse movimento de projetar as próprias limitações na outra pessoa, como se ela tivesse louca, que ela é louca porque ela está agindo assim, assado, né? E na verdade, a loucura, né, o desequilíbrio emocional é do dominador. Sexto, falta de confiança, mentiras frequentes ou promessas quebradas, suspeitas constantes, sem motivo, ou traições repetidas. Então, é um relacionamento que não há confiança mútua, não há parceria, não há companheirismo. Então, há traições que são colocadas como se nada tivesse acontecendo. Às vezes, a traição está ali nitidamente,
mas a pessoa dominada não percebe, ou quando percebe, ela fica em dúvida, será que? E aí o dominador acaba interferindo, fazendo com que ela pense que é coisa da cabeça dela, que isso não está acontecendo, que é loucura da cabeça dela. Então a pessoa entra numa confusão, mas a traição, todo o processo está acontecendo e o manipulador domina a mente da pessoa manipulada, né, e que fica ali tendo dúvidas daquilo que é flagrante. Às vezes, para pessoas de fora, que está observando a relação, percebe nitidamente que é um processo falso, que tudo aquilo, toda aquela relação, ela está doente, que está havendo essas relações extraconjugais, traições e tudo, mas a pessoa dominada não percebe a situação. E quando percebe, fica com dúvidas. Continue a assistir esta live em nosso clube de assinaturas Plenitude com Você. Por apenas R$ 49,00 mensais, você tem acesso a todas as nossas lives e também poderá participar de um workshop de autoconhecimento com temas bastante significativos, com 3 horas de duração, uma vez por mês, realizado online em tempo real. Caso não possa assistir online, tem direito a assistir a gravação quantas vezes quiser. No clube, além das lives, do workshop, você tem acesso a vários cursos de autoconhecimento, como Medite e Viva Melhor, Saúde das Emoções, Autoacolhimento Amoroso, dentre outros. Além disso, participando do clube, você estará contribuindo com a Casa Transitória Irmã Dulce, uma entidade filantrópica de suporte a crianças com câncer, que auxilia crianças que estão em tratamento de câncer na nossa cidade, que vem do interior do estado e de outros estados fronteiriços. Essa é uma instituição que dá apoio à criança e familiares da criança enquanto elas estão em tratamento. Para fazer a sua inscrição, acesse o nosso site na descrição do vídeo. Se quiser, pode ir diretamente no nosso site www.plenitude.com.br, o ícone assinaturas. Muita paz e nos vemos na plataforma.